Quais são os motivos que te levam a te manter num relacionamento mesmo quando ele te faz sofrer? Já parou para pensar nisso? Será que esses motivos são reais ou, na verdade, são pactos invisíveis que tu carregas para evitar ter novamente contato com uma dor que é lá da infância? Quer saber? Quer descobrir? Fica aqui comigo então. Eu sou Rogéria Novo, taróloga sistêmica e terapeuta, e ajudo mulheres a construir relacionamentos mais saudáveis através da consciência e do tarô. E aqui no meu canal eu sempre trago um conteúdo, uma conversa, ajudando vocês a pontuar em que medida essas questões estão atrapalhando o relacionamento de vocês e impedindo que vocês tenham esses vínculos mais saudáveis. Eu faço isso ampliando a consciência, trazendo conhecimento, mas também através do tarô. Então, é claro que hoje vai ter uma leitura no final, trazendo mais clareza ainda, que é como vocês conseguem, podem buscar um caminho para sair desses pactos invisíveis que eu vou revelar para vocês, porque de trás de cada um desses motivos, dos 5 motivos que eu vou trazer aqui, existem pactos, existem necessidades, existem feridas que nos fazem agir muitas vezes de forma incoerente com aquilo que nós desejamos. E a gente já começa pensando no seguinte: os motivos são explicações da nossa razão. A forma como nós elaboramos algumas necessidades nem percebidas, mas é a forma interna como nós organizamos os nossos pensamentos para justificar algo para nós mesmos e também para as outras pessoas. Então, essas frases, elas servem para sustentar a nossa decisão de ficar numa relação, porque mesmo quando nós estamos perdidas, em dúvida, nós ali estamos vivendo uma escolha. Estamos na relação, eu posso estar em dúvida dentro da relação, eu posso estar em dúvida fora da relação. Então, eu estou ali vivendo algo. E a nossa razão, ela vai buscar através de justificativas, de frases aceitas moralmente, frases que são consideradas ou atitudes que são consideradas politicamente correto, aquilo que se espera das mulheres, aquilo que se espera das mães, aquilo que se espera das pessoas, uma pessoa boa, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa mulher. Então, nós vamos organizar os nossos pensamentos para criar essa justificativa, pensando nessas questões. Eu não posso ser mal vista pelas pessoas. Eu não vou ter explicações, eu não vou ter justificativas caso eu seja confrontada por sair desse relacionamento ou começar a ter determinada atitude nesse relacionamento. Nós vamos nessas dinâmicas nos conectando, deixa eu ver onde eu botei aqui. Aqui. Nós vamos buscando nos colocar diante das pessoas nessa perspectiva como uma mulher boa, ou eu vou me colocando aqui numa outra perspectiva, percebam, como aquela que precisa daquela relação, que não tem condições de viver sozinha. Então, nessa dinâmica entre tentar ser a mulher poderosa, sensata e a menina frágil, que carente, que precisa de apoio, nós vamos encontrando as justificativas e dando esses motivos para nos isentar de qualquer questionamento. Então, vocês vão perceber que são frases que nós ouvimos e que muitas pessoas vão assinar embaixo dessas frases, né? Desses motivos aqui que eu vou trazer para vocês. Por que que nós elaboramos essas frases, né? Por que que nós organizamos esses motivos internamente, agora pensando, bom, já trouxe a questão de querer mostrar para os outros qual é o meu nível, né? Quem eu sou, mas também tem uma questão que é minha, uma questão que é interna. Nós buscamos
não viver novamente as situações que geraram desconforto, dor, desde o nosso nascimento. Nem sempre essas questões elas são tão claras para nós. Muitas vezes nós temos uma memória sensorial, nervosa, uh, neurológica no corpo, mas não temos exatamente consciência dessas memórias. Então, nós temos medos, receios de vivenciar algumas situações e nós não conseguimos nem explicar por quê. São essas memórias que estão mais num nível mais inconsciente e que nos movimentam de determinadas formas. Então, nós vamos fugir dessas dores, de vivenciar novamente essas dores. Nós também vamos criar essas frases apoiadas em experiências, em dinâmicas vividas. Eu sempre vivi assim, é assim que é. Como é que eu mudo agora? Nem existe outra alternativa, é a única que existe. Então, também são frases que se apoiam nessa repetição. Por vezes é por medo de não mais pertencer, às vezes é porque eu não acredito que exista aqui uma outra possibilidade. E são justificativas que me mantêm no lugar que eu assumi. Se eu sou a boazinha, a minha escolha, os meus motivos entre ficar num relacionamento ou não, ter uma atitude ou ter outra, precisa corresponder a esse lugar de boazinha e eu quero me manter nesse lugar de boazinha. Onde já se viu fazer uma coisa dessas? Não, uma pessoa boa não faz isso. A guerreira não é fraca, não perde. A forte não vai sofrer com uma situação dessas tão pequena, ela é forte. A salvadora vai estar sempre disposta. Então, nós vamos assumindo e fomos assumindo ao longo da nossa vida alguns papéis e nós temos medo de abrir mão deles. É mais ou menos nessa energia aqui. Se eu assumir o papel de forte, de grande, de salvadora, como que eu saio desse papel agora? Quem eu serei? Se eu assumir esse lugar da complacente, da boazinha, daquela que cede, daquela que precisa, daquela que tem uma dependência, como quando eu saio desse lugar, eu sou quem? Então, eu visto-me de uma máscara e tenho medo de sair disso, porque, afinal de contas, quem eu sou? Nós fomos nos perdendo de quem nós somos, justamente porque buscamos uma resposta que corresponda aos anseios das outras pessoas. Nós temos medo de sermos julgadas e consideradas culpadas. E aqui tem uma questão importante, porque muitas vezes nós ficamos esperando a permissão para tomar uma decisão. Muitas vezes, as conversas que nós temos com o nosso parceiro sobre se a relação deve terminar ou deve continuar, está mais num lugar de pedir para ele a permissão para terminar o relacionamento do que propriamente uma disposição para mudar algumas coisas e continuar. Muitas vezes, essa ideia do nós precisamos conversar para tomar essa decisão juntos, para mantermos uma relação equilibrada. Muitas vezes é uma desculpa aceitável, porque agora nós sabemos que é melhor terminar o relacionamento e continuar uma relação amistosa. Na verdade, não é agora, né? Isso desde sempre é importante. Mas nós usamos isso, que é um discurso mais disseminado, né, atualmente. Antes era muito comum que os casais, depois que se separassem, não tivessem contato. As pessoas que mantinham contato sociável, amigável, eram questionadas, inclusive, ou era uma coisa que surpreendia. Hoje isso é mais comum. Então, nós pegamos essa situação que é aceitável ou até indicada e vamos buscar uma conversa com o parceiro. E olha como as coisas, o invisível está lá embaixo. Na superfície é uma mulher serena, sensata, buscando essa conversa com o parceiro, escutando o que o parceiro tem a dizer, acolhendo os sentimentos do parceiro, também trazendo os seus sentimentos, e na verdade ela está ali
Porque se o parceiro disser tudo bem, vamos nos separar, ele der a permissão, ela consegue sair do relacionamento. O problema é que muitas vezes ela já decidiu não ter mais essa relação. Só que sem receber a permissão do parceiro, ela continua lá. E é isso que eu chamo de desistência. Porque tem a desistência que vai embora, foge, mas tem a desistência que fica, desiste da relação, mas está ali. Isso tudo é muito diferente de decidir. Eu decido ir embora, eu decido ficar. Isso faz parte do investimento. Desistir é outra coisa, insistir é outra coisa. E às vezes eu desisto ficando. Por quê? Eu já não acredito mais na relação, mas eu estou ali esperando a permissão, a autorização ou do meu parceiro, ou dos meus filhos, ou do meu pai, da minha mãe. Eu já passei por isso e só fui me dar por conta depois. Eu já estava decidida a me separar do meu primeiro casamento e eu fui ter uma conversa com meu pai. A conversa com o meu pai era um misto de se eu precisar, tu me ajuda, sem pedir, era algo assim. O orgulho não deixava eu pedir, eu dizer, olha, não sei como vai ser, tenho filhos pequenos, então se eu precisar, posso contar contigo? Eu não consegui dizer isso, mas era isso que eu estava buscando. E aí a gente vê como acessar essa vulnerabilidade é difícil para nós. A gente vai de uma outra forma, a gente vai na superfície só. E de outro lado, era saber se o meu pai estaria ao meu lado, se ele concordava, se ele me permitia. Agora imaginem, se o meu pai dissesse que não, se ele dissesse que o melhor para mim era continuar casada, eu iria voltar para casa ainda insatisfeita com o meu relacionamento. E talvez eu ficasse nele por conta disso. Ou eu saísse do meu relacionamento me sentindo culpada porque estaria contrariando o que o meu pai achava que era melhor para mim. Então percebam que nós vamos nos cercando de boas ideias ou de bons motivos, boas justificativas ou boas desculpas para nos manter numa situação, porque por detrás disso está escondido uma necessidade genuína que nós temos. E por que eu digo que é genuína? Porque é necessidade, não se questiona. Cada um com a sua, a partir da sua história. Mas enquanto nós não olharmos para aquilo que é real, para aquilo que realmente me faz ficar no lugar desses motivos, eu vou estar num processo de auto-engano, vou estar sofrendo, vou continuar, não vou investir e cada vez meu relacionamento vai ficar pior, porque sem um investimento ele não vai melhorar. A primeira frase que eu trouxe, eu peguei algumas cartas do tarô de alguns que eu acho que representam bem as energias, tá? A primeira a frase que eu trouxe é: o meu parceiro teve uma infância difícil. Por isso que a nossa relação não é tão boa. Ele teve uma infância difícil. A mãe dele era horrível. Ele foi abandonado pelo pai. Ele apanhava do pai. O pai era alcoólatra. Então, eu encontro na experiência do meu parceiro os motivos para que o meu parceiro seja como ele é, e isso não muda o fato dele ser como ele é. O que nós estamos fazendo nessa situação? Nós estamos triangulando. Nós aqui nos colocamos no lugar de salvar o nosso parceiro, dar para o nosso parceiro aquilo que às vezes a mãe dele não deu. Nós nos colocamos no meio do triângulo. Nós formamos aqui um triângulo e nós somos as salvadoras desse triângulo. Nós fazemos isso muitas vezes porque vivemos relacionamentos que tinham triangulação, em que não era só o casal, tinha um bode expiatório. E isso acontece quando o casal não consegue resolver o seu dilema, ele precisa trazer alguém de fora. Nesse caso, eu trago a mãe do meu parceiro.
Porque ela é o motivo das nossas brigas. Tanto porque ela não deu o carinho, o afeto que ele precisava, por isso ele não consegue ser carinhoso comigo, a culpa dela, ou porque ela é metida e vem aqui, fica passando a mão por cima do meu parceiro, e aí ele não cresce, ele não evolui. E eu tô no lugar da mediadora, da salvadora. Aqui eu me coloco onde? Eu sou grande. Eu que estou consertando tudo. Eu estou no controle. Eu que sei. Eu agora vou para o lugar dessa mãe que não cuidou, dessa mãe que não ensinou, e eu vou ensinar este marido. Eu vou dizer o que ele tem que fazer, o que é que ele não pode fazer. Eu vou corrigir ele. Eu vou acolher as dores dele. Se a mãe não incentivou ele nos sonhos dele, eu vou incentivar, porque eu agora vou corrigir. Eu vou para esse lugar, né, da mediadora, eu vou para esse centro. A sensação que me dá, o que está escondido? Por que que eu faço isso? A relação não está boa, eu crio esse contexto para me manter nela. Por quê? Porque nesse lugar eu fico no controle, eu sou grande. Porque nesse lugar eu me sinto útil, eu tenho que fazer. Eu tenho, se eu sou uma salvadora, eu preciso, eu sempre digo isso, né? Se eu sou uma salvadora, eu preciso salvar alguém, então eu preciso de alguém que esteja precisando ser salvo. E por que que eu tenho esta tendência de querer salvar alguém? Às vezes porque lá na infância a minha mãe era salvadora e eu quero ser, né? Eu sigo acreditando que é assim que é, mulheres salvam. Ou quando alguém, a minha mãe, não salvou o meu pai. E agora então eu vou salvar. O meu pai foi embora, eu nem conheci o meu pai. Lá dentro, internamente, tem uma ideia: a minha mãe não salvou o meu pai, deixou ele para o mundo, deixou ele se perder. Agora eu não vou deixar isso acontecer, eu vou salvar o meu marido. Então eu posso estar ali tanto no lugar da minha mãe, como eu posso ali estar salvando meu marido, porque eu coloquei o meu marido no lugar do meu pai. Percebam como tem coisas por detrás que a gente nem imagina. A segunda frase que eu trouxe, eu anotei as frases aqui, né? Porque senão você sabe que eu vou me esquecendo, vai vindo outras coisas, eu vou esquecendo. A segunda frase: o problema é a mãe. Agora vocês vão ver que é um pouco diferente da primeira. O problema é o trabalho, o problema é a ex. O que que eu faço aqui que é um pouco diferente? Também é triangulação, mas agora eu não me coloco no meio de uma relação. Aqui lembram, né, que eu trouxe, eu me coloco entre o meu parceiro e a mãe dele. Eu tô no centro aqui, eu sou a mediadora. Agora eu trago um mediador. Eu trago um problema, eu trago uma justificativa, porque assim eu e o meu parceiro, a gente não consegue se ver, se olhar, decidir. Eu trago uma pessoa com uma faca na mão, uma traidora, trabalho que está muito puxado, a mãe que não deixa em paz, a ex-esposa, a ex-namorada que não larga do pé. Então, as nossas brigas hoje é por causa da ex. A ex telefona, aí ele atende, aí ela inventa uma desculpa, aí ele tem que. Ela é a culpada. Eu tiro a responsabilidade do meu parceiro, porque se ele atende, ele é uma escolha que ele está fazendo. E eu nem vou dizer para vocês que ele não deveria atender. A questão aqui que eu estou trazendo é desta boazinha, que agora ela não é salvadora, ela não está salvando ninguém, mas ela é boazinha porque ela aceita. Ela aceita todos os problemas que ele tem. E se ela sair dessa relação, como assim? Vai deixar ele, coitado, com a traidora? Eu preciso ser a boazinha, a compreensível, aquela que não cria problemas, aquela que espera. E assim eu vou fugindo de olhar o meu relacionamento.
Porque o problema não é o relacionamento, o problema é lá, eu não tenho nada para fazer, a não ser achar um jeito aqui de afastar a ex. E por que que a gente se coloca a viver situações assim? Muitas vezes porque nós aprendemos competir por afeto. Aquela criança que tinha outros irmãos e era comparada. Tu não tem que te comportar igual ao teu irmão. E aí, aquela criança vai percebendo que aquele irmão tem vantagens. E ela começa a entrar nesse modo de disputa. Então, quem entra numa relação, porque a minha relação é com o meu marido, é eu e ele. Se eu me coloco entre ele e a mãe, ele e o pai, ele e a ex, se eu me coloco entre para mediar, e acontece, tem mulheres que acabam elas assumindo o lugar de falar com a ex, se aqui for a ex no caso. Não deixa que eu resolvo, não deixa eu, é melhor eu resolver tudo. Se colocam aqui mediadoras, outras vão se colocar nesse lugar de a boazinha que aceita tudo e a outra pessoa, quem é que está no centro, né? O parceiro. O parceiro vai ficar tentando mediar. Não, mas ela estava com problema mesmo. Aí vai dizer para ela, não, não fica me ligando, porque senão vou tentar mediar lá a situação com a esposa. Então, vem situações em que nós nos acostumamos a disputar afeto, a, a ver que alguém está recebendo a atenção e nós não. Nós fomos nos acostumando. Nós fomos aqui tentando encontrar uma brecha, um espacinho para receber amor e afeto. E a gente continua fazendo isso. E é vista como a compreensível, a boazinha, a pessoa boazinha, que não reclama de nada, que está sempre tudo de boa. A terceira frase é só uma fase difícil e eu não posso abandonar ele agora, nessa fase difícil. Aqui tem muito de lealdade, muitas vezes, ao próprio parceiro, que em um outro momento difícil estava ali, vocês estavam juntos, e agora a pessoa não se vê no direito, fica esperando a permissão, né? Eu trouxe essa imagem aqui. Tá ali a pessoa, o relacionamento, digamos, já acabou, a pessoa já está ali, né? Já não existe mais amor, relacionamento. Deixa eu desligar aqui. Mas a pessoa continua ali soberana, intacta. Aqui há uma lealdade e uma ideia de que a gente chama de aliança de sacrifício. Eu fiz uma aliança com alguém, eu tenho essa lealdade com o meu parceiro. E eu não vou deixar dele, mesmo que fique difícil. E às vezes nem é a questão com o parceiro. Se essa lealdade ela vem de antes, se essa lealdade ela é lá do meu sistema, eu vou encontrar parceiros que me dêem problema, que tragam o sacrifício, que seja difícil. Eu preciso cuidar de alguém. Aqui eu tenho a cuidadora. Eu preciso estar ali demonstrando o meu empenho, demonstrando que eu sou confiável. Eu não deixo as pessoas quando elas não estão bem. Bem, pelo contrário, eu cuido delas quando elas não estão bem. Percebam a diferença da salvadora? A salvadora se coloca lá no meio para resgatar alguém. Essa aqui fica junto ali, sofrendo junto. Ela sofre junto, ela não é a mesma pessoa, mas é como se ela estivesse. A vida dele acabou, a dela acaba junto. Ela está fundida na pessoa, ela não consegue se separar. E ela é vista como a soberana, ela é vista como a forte. Aquela que aguenta tudo, é confiável, né? Ela tá ali, ela desde aí a gente vai começar a perceber, desde pequena ela é assim, ela sempre muito esforçada. Geralmente vem as mulheres assim foram parentificadas na infância, né? Assumiram papéis que não eram seus, cuidaram dos seus pais, cuidaram dos seus irmãos.
Eu não falo de ajudar os pais a cuidar dos irmãos, eu falo de responsabilidade mesmo com os irmãos. Às vezes cuidaram dos avós quando os avós estavam mais velhos e mais debilitados, precisando de. Eu fico às vezes pensando, tenho vários clientes, né, que hoje são tutores dos seus pais e diante do fardo que é cuidar de pais com demência, com Alzheimer, com várias, né, comorbidades, às vezes algo mais físico, diabetes, tem clientes assim. O que que eles fazem? Contratam alguém para ajudar. Por quê? Porque é pesado mesmo. Aí eu fico pensando em quantas crianças, porque eu também atendo hoje mulheres que viveram isso na infância, cuidavam dos seus avós nessas circunstâncias. Hoje, um adulto precisa de ajuda. E muitas crianças são mulheres agora, assumiram esse papel. Percebam? Percebam como elas saíram do lugar que ocupavam e aprenderam a sempre ocupar um lugar diferente do seu, parentificadas aqui. Então, elas sempre vão, esse ímpeto, eu preciso continuar sendo a soberana. Eu não posso sair desse lugar, eu nem sei viver longe disso. Se eu me afasto do meu parceiro que não tem mais vida, que vida eu tenho? Se a minha vida sempre foi pelo outro, para o outro, e aí eu me sinto perdida. A outra frase aqui: se eu desistir, eu jogo tudo fora. Já passei por tanta coisa, a gente já construiu tanto, a gente já passou por tanto problema, por tanto dilema. Agora eu vou jogar tudo fora assim? Não, eu preciso pegar o que é meu. Eu preciso garantir o que é meu, mas eu não quero enfrentar essa situação. Então eu quero garantir o que é meu, mas eu fujo do confronto. É muito a imagem dessa carta. Se é teu, por que que tu pega escondido e sai fugindo? Aqui a pessoa vai entrando num misto de engano, de auto-engano, muita sabotagem aqui. Porque não é lógico, se é algo que é meu, eu não preciso pegar escondido e fugir. Eu não preciso enganar ninguém. Mas talvez eu esteja me enganando. Aqui nós temos a forte, que vai lá, que enfrenta, que pega o que é dela, pega de volta, ela não vai largar a mão do que é dela, porque ela aprendeu que desistir, que não terminar algo que ela se propôs, nós vamos ter lealdade aqui também, preciso ir até o fim, mesmo que isso esteja me destruindo e que isso esteja me levando ao meu fim, mas eu vou continuar. Daquela menina que não teve permissão para deixar comida no prato, para deixar para fazer a lição da escola no outro dia de manhã, porque estava muito cansada, porque tinha chego tarde. Aquela criança que foi sendo foi sendo mostrado para ela que as perdas, os lutos eram muito difíceis. Não pode errar, não pode perder, não pode fraquejar. Então, ela vai ter dificuldade de lidar com esse término. Ela prefere ficar numa situação que não é positiva do que lidar com essa ideia do luto, do término, vazio. Se eu sair de mãos vazias dessa relação, se eu saio, eu vou de mãos vazias. Então eu fico, seguro tudo que é meu, agarro o que é meu e fico me sentindo uma ladra. Ou fico me sentindo vigiada o tempo todo. Eu não sou leve, é uma relação que não é leve, mas, gente, eu sou forte, sou grande, sou forte. Então eu posso lidar com isso. E eu é que não vou perder, eu é que não vou fraquejar, mas bem capaz. Depois que a gente passou por tudo isso, eu vou deixar agora o meu parceiro aí para de repente arrumar uma outra. Eu ajudei ele a construir a empresa e agora vai vir outra e tomar conta da empresa? Nem pensar. E a pessoa está lá sofrendo todo dia. Aqui o que está por detrás é, no momento que eu saio
desta casa que tá, né, não é a melhor casa do mundo. Eu levo as minhas espadas ou eu deixo as espadas que eu tenho que deixar, eu preciso me responsabilizar por mim. Eu preciso aqui assumir as minhas responsabilidades. Eu perco aqui o motivo do meu sofrimento. E aí eu vou ter que dar um jeito de ser feliz. Eu vou ter que fazer por mim. Eu não vou ter mais as boas desculpas. Eu não vou mais poder ficar sofrendo. E tem pessoas que se mantêm numa relação, claro que é algo inconsciente, mas porque ali há uma permissão para a pessoa não se movimentar. Eu estou na minha relação, meu parceiro não permite que eu trabalhe. Gente, eu achei que isso era uma questão mais do passado, né? Eu achei que era algo que não era do presente. E se eu for pensar, o meu relacionamento, meu primeiro relacionamento, tinha essa questão do impedir o trabalho, só que era velada, não era tão claro. Acredito que nem a própria pessoa tinha noção disso. A minha ideia não é mostrar para vocês que o meu ex-parceiro era um vilão, não é isso, mas é dinâmica mesmo, né? Porque eu estava ali também construindo aquela dinâmica. Então, não percebendo isso, porque eu trabalhava com culpa. Eu me sentia culpada de trabalhar. Eu queria trabalhar, mas eu me sentia culpada, como se eu estivesse transgredindo a regra. E hoje eu atendo mulheres que passam por isso, umas enfrentam e, assim como eu, se sentem culpadas, outras acabam não indo trabalhar, outras adoecem, outras não dão certo no trabalho. E aí elas começam, o trabalho não dá certo, aí começa, aí daqui um pouco o parceiro diz mais, olha, nada que tu vai fazer vai dar certo, porque não sossega, né? E às vezes isso nem é dito, mas isso está ali no campo. A última frase poderia ser a top um das que eu ouço e com certeza vocês escutam, é: eu não vou embora por causa dos meus filhos. Aqui vem a mártir, aquela que carrega tudo para todos, a guerreira, aquela que tem medo de não ser, de não pertencer, aquela que acha que se chegar sozinha ou carregando só o que é seu, não de todo mundo, não tem valor e as pessoas não vão querer. Então ela tem que mostrar que ela é mais que todo mundo, que ela faz mais que todo mundo e é a grande vantagem dela. Eu aguento o que outras mulheres não aguentam. Eu aguento pelos meus filhos. Eu vou levar essa situação adiante, eu tenho esse sacrifício. Aqui a gente também tem uma aliança, que é a aliança também de sacrifício pelos meus filhos. Eu fico por eles. Aqui vem de uma criança que se acostumou a ser esse lastro, né? A conter as emoções do seu sistema, a ser o motivo do orgulho ou fazer tudo bem certinho para não ter briga. Foi aprendendo a se sacrificar para não ter um conflito externo, para não gerar dor nas outras pessoas. E o pior de tudo é que, em se tratando desse assunto, isso não é uma verdade. Porque muitas vezes os pais ficam e brigam tanto ou constroem uma relação de silêncio tão profunda que impactam a vida daquela criança de uma forma, emocionalmente, de uma forma tão traumática quanto se separassem. A estrutura necessária para uma separação, ela precisa também existir no relacionamento da família. E se ela não tem para a separação, ela não tem para a família também. A criança acaba vivendo numa zona de conforto.
e vai carregando dívidas. Provavelmente as mesmas dívidas que esta mulher carrega. Ela se sente tão devedora porque a sua mãe também sofreu, porque não conseguiu terminar os seus estudos, porque não pôde trabalhar, porque sofria no casamento. Então, ela vai carregando essas dívidas e ela precisa pagar isso para alguém. Se eu tenho essa energia daquela que cobra, eu quero o que é meu, eu tenho essa energia daquela que paga para o resto da vida para todo mundo porque acha que deve algo para alguém. A criança que ouviu todo o tempo que ela era um problema, ela se vê em dívida e ela vai querer pagar sempre para todo mundo. E um relacionamento difícil ajuda ela a pagar essa dívida. Ela ficar no relacionamento por causa dos filhos, ali ela está pagando. Ali ela está, de alguma forma, evitando ser cobrada de não fazer o mesmo que fizeram por ela. Ali ela está evitando ser chamada de injusta. Como assim? Tua mãe sofreu por ti e ficou. Pelos filhos no casamento, agora tu não vai ficar pelos teus? E aqui percebam que fica mais evidente esse medo de não pertencer. A pessoa precisa se tornar muito grande, para pagar todas essas dívidas que muitas não são nem dela. Agora, vocês perceberam que eu fui mostrando em todas as frases o nosso movimento, o nosso ímpeto de nos tornar grandes nas relações? E sabem por que que nós fazemos isso? Porque nós temos uma criança dentro de nós, muito ferida, que foi julgada, que foi cobrada, que não foi cuidada, que foi negligenciada e que acreditou que tinha que deixar de ser quem é para se tornar uma mulher boazinha, salvadora, cuidadora, guerreira, forte. Ela acreditou nisso. E agora, como sair desse enrosco? E sair desse enrosco não é, bom, como é que eu faço então para sair do meu relacionamento, já que todos esses motivos que eu me disse até então é tudo papo furado, tem outra coisa por detrás, como é que então eu me vejo livre desses motivos que são sabotadores e deixo essa relação então? Não se trata disso. Como que eu cuido desta menina para que esta mulher possa tirar esse peso de ser boazinha salvadora? Nós não conseguimos ser felizes carregando tudo isso. Eu preciso então curar as dores dessa criança, olhar para isso, olhar para o mártir, olhar para o sacrifício, olhar para o medo do vazio, para o medo de não pertencer, para querer ser importante, útil. Eu preciso olhar para isso, para que essa mulher então consiga não desistir ou insistir, ela precisa decidir. Ela precisa investir na decisão. E como que eu faço isso? Quem vai nos dizer é o tarô. Hoje, então, eu quero que vocês se conectem aqui, ou com a mulher, ou com a criança, e eu vou tirar aqui as cartas para nós vermos como nós podemos sair dessas frases que nos sabotam, desses pensamentos que nos sabotam. Eu vou tirar três aqui. Três para uma e três para outra. Então, como que nós podemos sair? Aqui eu estou tirando primeiro para criança, tá? Aqui para criança. Pronto, eu tenho três para crianças, as três saíram viradas. Eu vou pegar aqui outro tarô para tirar três agora para adulta aqui. Já saltou uma. Como essa adulta pode deixar para trás esses pesos, esses medos?
Então vamos lá. Engraçado, uma caiu 3 viradas para baixo, essa aqui 3 viradas para cima. Começando então com a criança, tá? Para quem escolheu criança. 5 de espadas, as de espadas e 3 de copas, tá? O que que é necessário aqui? Bom, o primeiro é o movimento de fazer as pazes com o passado. É conseguir resgatar a criança, não a ferida, a criança sonhadora, a criança alegre, é poder enxergar o outro lado que nós temos, que muitas vezes o ferido acaba diminuindo. Nós ficamos ali presos à dor e a vida vai ficando como só se fosse dor. A gente vai vibrando no sacrifício, né, nessas lealdades, no peso, na dívida, na culpa. Então, retomar as experiências de alegria, os bons momentos da infância, é um caminho de cura. Nós precisamos resgatar, não é só cuidar da criança ferida, mas nós precisamos resgatar a criança sonhadora, porque é essa aqui que vai estar aberta para o amor, vai estar aberta para as parcerias no trabalho, vai estar aberta para celebrar suas conquistas, para se socializar, não vai ter medo, não vai ter vergonha, não vai estar preocupada com o julgamento, ela faz parte, ela participa, ela se deleita nesses momentos. É necessário aqui se ouvir e organizar o que sente, o que pensa, para só então comunicar. É preciso aqui sair desse lugar de eu tô certa, eu tenho razão, eu que sei, eu que sou a soberana, eu que resolvo. Pode deixar comigo que eu resolvo essa situação aqui com a tua mãe, com a tua ex. É sair desse lugar em que muitas vezes nós usamos as nossas palavras, né, os nossos pensamentos como uma arma. Aqui, pensando nessa criança ferida, é cuidar como que nós conversamos conosco. Porque às vezes nós nos dizemos coisas que nós não diríamos para uma amiga, mas para nós a gente diz. Nós nos cobramos de coisas que nós não achamos que outra pessoa teria que dar conta, mas a gente acha que tem. Quando alguém passa por uma situação, nós temos compaixão. Conosco nós não temos. Então aqui é cuidar, é ter compaixão, é buscar esse elo com a alegria, com a felicidade, lá na infância, mas também no agora, é buscar caminhos. Às vezes, nós acreditamos que o nosso parceiro, o nosso relacionamento é a única fonte de alegria. E aí, nós vamos tentar tirar com espadas, arrancar essa alegria. E nós esquecemos que há outras fontes. Nós esquecemos que, às vezes, não vai ser o nosso parceiro a pessoa que vai papear sobre espiritualidade. Não vai ser com ele, vai ser com uma amiga. E tá tudo bem. Nós vamos criando, às vezes, uma ideia de relacionamento equilibrado, de relacionamento saudável, belo, feliz, que não é real. E mais que isso, se eu acredito que o meu parceiro é a única fonte de alegria e eu quero ser a única fonte de alegria do meu parceiro, de realização, eu vou para este lugar aqui, ó. Eu vou para esse lugar. Não, eu não vivo sem a vida dele, ele não vive sem e a gente vai ficando aqui em fusão. Quem é quem? Sei lá. Eu não me vejo diferenciada do outro. E muitas vezes, e isso acontece, eu não tenho mais sentimento pelo meu parceiro, a nossa vida não é boa, mas eu tô tão fundida a ele que eu não consigo terminar o relacionamento.
E isso é importante investigar, porque às vezes a gente fica ali sofrendo e às vezes o outro também está sofrendo, com certeza o outro também está sofrendo, e nós estamos ali presas a algo que não fala de amor. E como nós só respiramos se o outro respira, a gente cria essa falsa ideia de que é amor. Então, ir a fundo, perceber como é que é essa dinâmica do relacionamento, como que foi isso vivido na tua infância é importante. O mapa sistêmico é um caminho que nos ajuda a enxergar isso. O mapa ele vai olhar mais para as questões, né? Domínio de pai, domínio de mãe, a criança ferida, as leis sistêmicas, o lugar de cada um, vai direcionar para a cura sistêmica. E tem uma leitura que é a Livre para Amar, que vai nos mostrar também onde estão os nossos bloqueios, as nossas dificuldades, vai nos mostrar como é que está essa energia de conexão com o masculino e com o feminino aqui numa relação com pai e com mãe. Então, vai ajudar também a entender em que medida as nossas dificuldades no relacionamento hoje, aquilo que não nos deixa livres para amar, está preso lá nessas dinâmicas. O que eu trouxe que está aqui por debaixo do tapete. Agora, para quem escolheu a mulher, tá? Nós temos aqui o 7 de espadas. Esta carta é a mesma carta, só que de tarôs diferentes. O 6 de... Mas quanta espada? O 6 de espadas. Espada é pensamento, crença, comunicação, expressão. Fala também de luta, de busca, de caminho, nesse sentido de ser construído. E o enforcado. Bom, o jeito, primeiro, acalma esse coração, tranquiliza. Tu não precisa sair disparando agora porque tu ouviu que tem coisas por detrás dessas frases. E com essa calmaria interna, tu precisa começar a olhar para um lugar que tu gostaria de estar. Talvez tu estejas aí nesse lugar porque tu não sabe para onde tu gostaria de ir. Tem aquela frase, vocês sabem que eu sou péssima de frases, né? Mas aquela frase de quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. É um pouco isso. Eu não sei o que vai ser de mim, daqui um pouco eu não vou ter um outro relacionamento, daqui um pouco eu vou ficar solteira, daqui um pouco eu vou achar uma pessoa até pior, então é melhor ficar onde eu estou. Eu não posso perder o que é meu, medo de perder aqui, porque acredita que se perder não vai ter condições de ir para um lugar melhor. Essa é a questão. Aqui é poder enxergar as alternativas, poder se reconectar com o próprio sonho, com o próprio desejo. E aí vai aparecer, tu tá com medo de perder o quê? O teu lugar? A visão que as pessoas têm de ti? A tua imagem? A tua autoimagem? Os teus bens, porque tu acredita que tu não vai ter condições de ter eles novamente? A vida financeira? A segurança financeira? O que é? Tu vais precisar encontrar o que é. Para começar a conversar contigo na calmaria e perceber até que ponto isso é uma mentira que tu tá te contando. Terminar um relacionamento ou investir nesse relacionamento para que ele fique saudável não é algo que nos abstém de trabalho. Por exemplo, para melhorar um relacionamento e investir num relacionamento, nós precisamos investir em autoconhecimento, investir em terapia.
Nós precisamos começar a ampliar nossa visão, e isso passa por deixar para trás coisas que não fazem mais sentido. Nós não podemos sair levando tudo. Nós temos que deixar o que não é nosso, deixar aquela versão nossa que não faz mais sentido. E muitas vezes isso traz um medo enorme. Quem eu vou ser se eu não for mais quem eu sempre fui? E uma coisa que eu gosto muito de dizer, quando eu trago toda essa complexidade aqui, não é para dizer para ninguém, viu como é difícil, impossível. Não é para isso. Tampouco é para dizer, olha, isso é assim, não tem como sair desse enrosco. Então, se eu fosse tu, começar a fazer terapia comigo amanhã, hoje, já entra em contato. Eu vou deixar os contatos aqui. E eu indico que façam terapia e que façam comigo. Tem vários caminhos, tem o diálogo, tem os mapeamentos, o mapa, tem, bom, vários caminhos. Mas não é, quando eu organizo e quando eu penso o que trazer para vocês, não é pensando nisso. É mostrando que as coisas não funcionam às vezes, nós não nos curamos com rapidez, nós não nos transformamos de uma hora para outra. Não tem um processo que começa com data marcada, que não tem diquinhas da internet que vai nos ajudar a sair de um estado e ir para outro. Eu faço isso para mostrar como é complexo e é por isso que não é a coisa mais fácil do mundo. Eu faço para mostrar que vocês não são o erro da existência, porque é isso que a gente fica achando que é. E aí a gente vê aquela dica fácil. É só fazer isso, isso, isso e isso. Eu gravei um vídeo falando sobre algumas atitudes que transformaram o meu relacionamento. E uma delas que eu trouxe, que é a função de não falar do relacionamento em público, né? Assim, não reclamar do relacionamento na frente das outras pessoas, dica fácil de fazer. E quando a gente se percebe, lá estamos nós de novo fazendo isso, em coisas mínimas. Algo como, eu vou contar para você, sabia que o fulano fez isso? Ah, isso é coisa do fulano. Então a gente vai, porque é tão introjetado que é difícil, não é um processo fácil. E quando eu mostro isso, é para que vocês possam se acolher. Sabe por que está difícil aí? Sabe por que não é tão fácil mudar? Porque é isso aqui tudo. É por isso que é difícil. Porque é complexo. É impossível? Não é. Não é impossível. Tem muita. Eu passei por várias transformações, eu tenho muitas clientes que passam por transformações, que estão vivendo essas transformações. É possível, mas é complexo. E é por isso que às vezes tu te empenha, tu deseja muito e parece que não chega nunca. Por isso que vem exaustão, cansaço. Por isso que dá vontade de desistir, porque é complexo. Então, diante dessa complexidade toda, a minha fala hoje, para terminar a nossa conversa aqui, é: se acolha, perceba o quanto tem que ser trabalhado para essa transformação chegar. Não se trata de incompetência, incapacidade ou azar. Nós vivemos por muito tempo acreditando que as coisas eram como eram, fazendo coisas de um mesmo jeito. E a gente acha que vai ser em um ano que a gente vai mudar 40? 40 fazendo sempre do mesmo jeito, e em um ano eu já quero ser expert no novo jeito de me relacionar. Eu levei 40 anos para aprender a me relacionar de uma forma disfuncional, agora eu preciso de tempo também para aprender a me relacionar de forma funcional. E essa jornada, depois que a gente embarca nela de verdade, a gente não sai dela. Posso garantir que eu estou nela há bastante tempo. Que esse vídeo hoje tenha te trazido, para além de respostas, também
uma ponta de esperança e uma motivação para buscar a tua transformação.